A Rede de Pesquisas Biota do Cerrado número 6 desenvolve estudos sobre dois importantes grupos de insetos, os Isóptera e os Hymenoptera. A ordem Isóptera compreende os cupins, enquanto a ordem Hymenoptera inclui as abelhas, vespas e formigas. Todos esses insetos desempenham importantes serviços ecossistêmicos, que são os benefícios econômicos que nós obtemos da natureza. Os cupins, por exemplo, são decompositores de matéria orgânica e assim afetam a fertilidade dos solos. As abelhas estão entre os principais polinizadores das plantas que cultivamos, enquanto as vespas e as formigas são predadores vorazes e assim ajudam a controlar a população de insetos e pragas. Todos os Isóptera e a maioria dos Hymenoptera são insetos chamados de eusociais, que significa verdadeiramente sociais. Eusocialidade é o mais alto grau de organização social dos animais. Nas colônias de cupins, abelhas, formigas e vespas eusociais, existem indivíduos de várias gerações convivendo juntos. Indivíduos estes que cuidam de forma cooperativa da prole, além de frequentemente apresentarem divisão de trabalhos e castas reprodutivas e não reprodutivas. Nem todos os Hymenoptera, entretanto, têm comportamento social. Um exemplo são os membros da família Multilidae, conhecidos popularmente como formigas feiticeiras, mas que, na verdade, não são formigas e sim vespas, cujas fêmeas não têm asas e assim se parecem com formigas. Um dos objetivos principais do nosso projeto é o de ampliar o conhecimento sobre a biodiversidade de Hymenoptera e Isóptera do Cerrado. Para isto, o primeiro passo foi identificar regiões do Cerrado onde estes insetos ainda não haviam sido estudados e ali fazer coletas. Esse processo chama-se preencher lacunas de amostragem. Em uma reunião preparatória, identificamos duas regiões-chave para realizar coletas: o extremo oeste do Mato Grosso e o sul do Maranhão. Para atender a esta demanda, foram planejadas e realizadas excursões de coleta para dois parques: o Parque Estadual da Serra de Ricardo Franco, em Mato Grosso, próximo à fronteira com a Bolívia, e o Parque Nacional da Chapada das Mesas, próximo ao município de Carolina, no Maranhão. Para a coleta dos cupins, fazemos uma procura ativa dos cupinzeiros tanto no solo quanto nas árvores. Para a coleta de formigas, usamos armadilhas que são colocadas tanto no solo quanto na vegetação. De forma similar, usamos dois tipos de armadilhas, Malaise e Merrick, para a coleta de vespas da família Multilidae. Em um estudo fruto deste projeto, foi avaliada a performance destes dois tipos de armadilhas para a amostragem de multilídeos alados. Conforme esperado, houve uma menor diversidade e tamanho corporal de multilídeos nas armadilhas Merrick. Por outro lado, a riqueza, o número total de capturas, a equidade de espécies e gêneros e o tamanho corporal dos multilídeos foram significativamente maiores em armadilhas Malaise. Um dos produtos de nossas coletas nestas regiões foi o registro de espécies que até então não se sabia que ocorriam nestas regiões, e até de espécies novas para a ciência. A descoberta no Parque Estadual da Serra de Ricardo Franco de uma formiga que cultiva fungos, chamada de Cyathea abscondita, e que é parente das saúvas, ampliou em mais de 1.000 quilômetros a oeste a distribuição conhecida desta espécie. Coletas feitas pelo nosso grupo e por um de nossos colaboradores, o professor Rodrigo Feitosa, nos cerrados do estado de Tocantins, revelou um gênero de formigas que até então só se conhecia na Austrália. Mais surpreendentemente ainda, é que a espécie ali encontrada, e que foi chamada pelo professor Feitosa e colegas americanos de Leptomyrmex relictus, é a espécie mais antiga do gênero e assim deu origem a todas as espécies que hoje vivem na Austrália. Até o início deste projeto, haviam poucos locais onde formigas haviam sido coletadas de forma padronizada. Hoje, temos um total de 29 localidades amostradas, que estão distribuídas por todo o Cerrado.
Como resultado destas coletas padronizadas, registramos um total de quase 500 espécies de formigas em áreas de cerrado sensu stricto, que é a vegetação mais típica deste bioma. Descobrimos também que essa diversidade não está distribuída de maneira uniforme ao longo do cerrado. Há mais espécies na parte sul e central do que no norte do cerrado. Assim, ao contrário do padrão mais comum na natureza, em que a tendência é de haver mais espécies quanto mais próximo do Equador, para as formigas do cerrado temos um padrão invertido de diversidade. Uma das mais importantes metas do nosso projeto é o de formar pessoal qualificado no estudo da biodiversidade do cerrado. Com o apoio de nosso projeto, 2 alunos concluíram seu doutoramento. Ambos já estão atuando na região. Diogo Costa é professor da Universidade Estadual do Mato Grosso, em Tangará da Serra, onde está montando um grupo para estudos sobre cupins. E Flávio Camarota, pós-doutorando na Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos, que continua a desenvolver pesquisas sobre as formigas arborícolas do cerrado. 3 outros alunos de doutorado deverão em breve concluir seus estudos. Cecília Vieira, aluna da Universidade do Estado de Utah, nos Estados Unidos, está concluindo seus estudos sobre os padrões de diversidade e a biogeografia de vespas da família Multilidae, enquanto Jonas Maravalhas, da Universidade Federal de Uberlândia, está terminando uma tese sobre os padrões de diversidade de formigas no Cerrado. Já Rafaela Silvestrini, estatística de formação e hoje também aluna da Universidade Federal de Uberlândia, está desenvolvendo modelos matemáticos que possam melhor mapear a distribuição de espécies endêmicas do Cerrado. Para maiores informações sobre este e outros projetos da rede de pesquisas Biota do Cerrado, visite o Museu Virtual do Cerrado.